Meus queridos irmãos e irmãs, bom dia. Aqui Padre José Raimundo, paróquia Nossa Senhora da Esperança, do Estiep, em Salvador. Hoje é segunda-feira, na oitava da Páscoa, dia 18 de abril de 2022, Evangelho Mateus 28, de 8 a 15. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo, ide anunciar meus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos seus sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo, enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim, o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Mesmo diante da evidente ressurreição de Jesus, narrada no Evangelho, os sumos sacerdotes e anciãos não se rendem e procuram encobrir a verdade, subornando os soldados e sugerindo a eles sustentar uma mentira. Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo, enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Entretanto, como diz o adágio popular, contra fatos não há argumentos, pois a verdade, mais cedo ou mais tarde, sempre acaba por triunfar. Afinal, a favor da verdade da ressurreição, além das evidências, mais do que 2000 anos de história do cristianismo estão aí a apoiar. Eles sim demonstram sobejamente a veracidade desta afirmação. Mas, para além disso, a verdade da ressurreição é sobretudo afirmada na própria vida dos cristãos. A fé inquebrantável dos mártires dos primeiros tempos, que se ofereceram alegremente por Cristo, mas também dos mártires de hoje em dia, que continuam doando a vida por causa de Jesus. A legião infinita de homens e mulheres que, ao longo do tempo, tudo abandonou para seguir pobremente o Cristo pobre, mas também aqueles que continuam a fazer o mesmo em nossos dias. A beleza da liturgia cristã, que solenemente celebra, por meio de palavras, gestos e ações simbólicas, o triunfo de Cristo e sua vitória sobre a morte. Além do mais, conta sempre o testemunho pessoal que cada cristão é chamado a dar diante do mundo. E, sobretudo, o meu testemunho de vida, em que procuro mostrar por um comportamento digno que Cristo de fato ressuscitou e continua vivo e atuante
no meio de nós. É desta maneira que a Igreja, que somos nós mesmos, tem afirmado diante do mundo a irrecusável certeza de que Cristo, nossa Páscoa, ressuscitou e vivo permanece animando a comunidade dos cristãos. Que esta certeza alegre profundamente o coração de cada um de nós. Cristo ressuscitou, rejubilemo-nos, pois, e nele exultemos verdadeiramente. Inundados de alegria pascal, vamos, irmãos, comunicando o Evangelho de Jesus, para que o mundo creia e o mundo se salve, e para que nós possamos realizar verdadeiramente a missão que Cristo nos manda realizar no mundo de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E sua Mãe Maria Santíssima. Amém.